Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 16, verso 17 e 18. Está escrito aí: "E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Feito está. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que houve homens sobre a terra. E tal foi este tão grande terremoto." Apocalipse 16, versos 17 e 18. Isto está escrito na Bíblia Sagrada, coisas que vai acontecer. Quer o homem queira ou não queira, vai acontecer. Porque os homens, as pessoas, o ser humano abandonaram a Deus, abandonaram as Escrituras Sagradas, abandonaram os mandamentos de Deus e deixaram Deus como se fosse lá em quinto ou sexto lugar. E não é assim, porque Deus deixou uma ordem, um livro de leis para que nós pudéssemos ler e obedecer à palavra de Deus. Hoje, no mundo de hoje, está tanta coisa errada, são crimes, roubos, furtos, homossexualismo, pedofilia, são pai contra filho, filho contra pai, muita coisa errada. E o homem não percebe. São capazes de levantar cedo e sair sem nunca nem pensar que existe um Deus na vida que está dando fôlego de vida para ele. Então são 7 igrejas, são 7 taças, são 7 selos, são 7 pragas. Isso, 7 selos, vem 7 pragas e depois mais 7 pragas. Está aqui a abertura dos 7 selos. Apocalipse 6, o verso 1, verso 8 e 1. O primeiro selo, Apocalipse 6, verso 1 e 2. O segundo selo, Apocalipse 6, verso 3 e 4. O terceiro selo, Apocalipse 6, verso 5 e 6. O quarto selo, Apocalipse 6, verso 7 e 8. O quinto selo, Apocalipse 6, verso 9 e 10. O sexto selo, Apocalipse 6, verso 12 e 17. E o sétimo selo, que é o último, é Apocalipse 8 e o verso 1. Isto são as coisas que está escrito aqui, que virão pragas terríveis, que vai cair pedra, granizo, no peso de 35 quilos nas pessoas. Vai cair saraivada de raios e trovões. Vai cair, muitas pragas virão. E as pessoas, diz a Bíblia, que ainda vão até blasfemar de Deus por causa dessas pragas. Mas isto é por causa de quê? Desobediência a Deus, que virão essas coisas. Vamos passar para frente um pouquinho, para nós ver mais na frente um pouquinho. Aqui está o feito está. Significa conclusão, isto é, o sacrifício de Cristo estava concluído na cruz. E Deus dizendo lá do céu que o que ele tinha de fazer pelos homens, ele fez. Ele tentou salvar a humanidade, ele foi atrás, ele colocou os seus atalaias, seus ensinadores, seus profetas para ensinar e mostrar o caminho da verdade. Mas deixou a escolha para você aceitar ou rejeitar a Cristo, que tanto te amou. E você o rejeitou e ainda continua rejeitando. Jesus disse, pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Isto é muito sério, isso aqui, muito sério mesmo, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e ainda um segundo nas suas obras e os seus anjos, e então dará
cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, o verso 26 e 27. É bom lembrar que tudo que falamos aqui está escrito lá na Bíblia e vai se cumprir, quer queiram ou não queiram. A dor que Deus sentirá ao ter que punir seus filhos, que tanto amou, está lá no livro de Apocalipse 20, verso 10, Salmo 37, verso 20, Mateus capítulo 4, verso 1 a 3, por ter se apegado ao mal, rejeitado os projetos de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, e Romanos 5, verso 1 e Tessalonicenses 4, verso 13 a 18. É bom nós termos isso em mente. Depois vão reclamar, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria uma paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Está escrito em Isaías, capítulo 48, verso 18. Já em profecia, Deus reclamava sobre o que os homens estão rejeitando os mandamentos dele. Prosseguindo aqui com profecias para o tempo do fim. É muito terrível isso aqui. Então, está tudo escrito desde os profetas lá no Velho Testamento, que isso aqui já é o arrebatamento da igreja, esse outro já é a estátua de Nabucodonosor, isso aqui é o diabo que vem tentar as pessoas, e aqui o anjo avisando, e aqui a Bíblia Sagrada. Então, aqui a Bíblia Sagrada representa luz para o nosso caminho. Então, é isso aí. Agora, seguindo mais para frente um pouquinho, 3. O juízo de Deus sobre o mundo. Muito terrível isso aí também. 7 anjos tomam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início às 7 taças da ira de Deus. Representam as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Ímpio é bom lembrar que são aqueles que estão lá no mundo participando de bebedeira, de farra, de homossexualismo, de crimes, de drogas, de pedofilia. São essas pessoas que são os chamados ímpios. Então está aí os 7 anjos, o slide que nós fizemos, os 7 anjos já com as taças aqui vindo cada um em seguida, um atrás do outro para derramar as taças. E cada taça derramada será um castigo terrível sobre a face da terra. E é sobre os homens, sobre as pessoas. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, que são isso aí. Seguindo mais na frente um pouquinho, as 7 trombetas do Apocalipse. Começa o primeiro anjo tocar a sua trombeta. E aí começam os castigos. Está aí com o professor Nodasco, tem até o site dele aí. A 7ª trombeta, Apocalipse 11, verso 15 e 19. Então aqui, quando toca a 7ª trombeta, aí os mortos ressuscitarão. E os vivos que estão aqui, nós, por exemplo, se for hoje, os mortos, a sepultura se abre, eles ressuscitam e nós seremos transformados em um corpo incorruptível, conforme já falamos nos outros vídeos, seremos transformados em um corpo imortal, em um corpo incorruptível, sem pensamentos maus, sem desejos mal, não temos mais aquele desejo de casamento, de negócio, de uma casa, nada disso. Tudo isso acaba. Então, porque aí, lá com Deus, nós teremos a nossa morada eterna, lá com Ele. Vamos passar com Ele 1000 anos. Nessa primeira vinda, Ele não vai colocar os pés no solo. Na segunda vinda, vai colocar os pés no solo para julgar as nações, todos os ímpios. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Está escrito na Bíblia. Todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Então está aí a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja. Pessoas que levam
Deus a sério. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Agora vamos seguindo mais para frente um pouquinho. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12. Tudo isso que eu estou falando, repito o livro que você pode conferir na sua Bíblia, na sua casa. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. No Salmo 119, verso 98 e 100. Agora, a recompensa de quem vive sem dívida, quer dizer, quem não passa o seu semelhante para trás. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 a 30. Está escrito lá que são promessas de prosperidade. Todo aquele que obedece os mandamentos de Deus tem prosperidade, grande prosperidade, que é a promessa de Deus. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, você pode ler lá do verso 1 ao 30. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva na sua terra e o seu tempo para alcançar, para abençoar toda a tua obra e das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Lá continua assim: bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira, bendita a cria das tuas vacas, bendito os teus filhos, a tua mulher. Então fala tudo isso, são bênçãos que Deus promete para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, seguindo mais para frente um pouquinho, o Senhor detesta todo tipo de mentira e desonestidade. O Senhor odeia mentirosos, mas tem grande prazer nas pessoas que sinceras e verdadeiras. Provérbios 12, verso 22. Não roube, não minta, não faça tratos desonestos. Levítico 19, verso 11. Então, como chegar até Deus? Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, verso 6. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Agora, uma coisa muito pesada aqui. Você terá de prestar contas a Deus. Isso aí é muito pesado. Mas é real. Que todos nós, diz a Bíblia, que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós, sem exceção de pessoas. Pobres e ricos, pretos e brancos, todos, velhos e novos. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, verso 13. Romanos 14, verso 12. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Em 2 Coríntios 5, verso 10, pois todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, isto que eu acabei de mencionar agora. Então, isto é a palavra de Deus, e não estou inventando nada de mim mesmo, tudo é a palavra de Deus. Queridos, é um prazer falar da palavra de Deus, porque eu gosto muito de aprender com Deus, aprender da palavra de Deus.
eu gosto muito de ensinar também, porque a palavra de Deus é gratuita e Deus não requer nada de nós. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores e todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo e todos nós havemos de prestar contas a Deus um dia. Então, o que eu aprendi foi estudar a Bíblia. Eu estudo a Bíblia há muitos anos. E eu participo de grandes reuniões, de grandes convenções nacionais, estaduais, eu participo de muitas palestras, participo de grandes eventos entre muitos líderes, muitos universitários, muitas pessoas, e assim eu aprendo com eles. O que eu aprendi do Senhor é o que também estou ensinando, que o apóstolo Paulo disse, o que eu aprendi do Senhor é o que também vos ensinei. Então, é isso que eu aprendi e eu desejo, não é para obter canal e nem nada não. Mas se você achar por bem se inscrever conosco, todo dia nós estaremos postando novos vídeos aqui. É um prazer ensinar, é um prazer colaborar com vocês e ensinar a verdade, porque o meu desejo é que todos nós, eu e você, nos encontramos lá, diante de Deus, lá no milênio de Cristo e no novo céu e nova terra. É o meu desejo encontrar você lá, junto comigo, para que nós possamos, nós juntos lá vamos louvar a Deus, vamos cultuar a Deus e agradecer a Ele pela salvação que é de graça para todos nós. Fiquem com Deus. Se você pode se inscrever conosco, pode clicar em gostei, pode deixar o seu comentário também se você gostou e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.